A verdadeira justiça não acontece quando você grita, prova ou tenta convencer o mundo. Ela acontece quando você permanece em silêncio, segue a sua vida e vê o tempo colocar cada coisa no lugar. Esse vídeo é sobre essa justiça silenciosa, sobre o peso que a verdade tem, sobre como a vida sempre cobra de quem tentou te ferir e como a sua dignidade vale mais do que qualquer confronto. Aqui nós vamos falar sobre paz interior, sobre controle emocional e sobre a força de quem escolhe não se rebaixar. Você vai entender por que não precisa provar nada para ninguém, porque quem te desvalorizou um dia enfrenta o próprio vazio e como manter a cabeça erguida pode transformar a sua história. Você está lidando com alguém que te fez mal? Se sente cansado de tentar explicar o que sentiu? Já segurou a dor em silêncio esperando justiça? Então fica comigo até o final, porque isso pode te dar clareza, força e uma nova forma de enxergar tudo o que você viveu. Já deixa o like, se inscreve no canal e quando terminar o vídeo, acessa o conteúdo exclusivo que eu deixei no comentário fixado. Isso vai te ajudar ainda mais nessa jornada. Existem momentos na vida em que você fala, explica, abre o coração e mesmo assim parece que ninguém realmente escuta. Você tenta mostrar o que sentiu, tenta dizer como aquilo te machucou, tenta deixar claro que não foi exagero, não foi drama, foi dor de verdade. Mas do outro lado parece que só existe indiferença. E isso machuca ainda mais do que o problema em si. Porque não é apenas sobre o que aconteceu, é sobre a sensação de não ter o seu sentimento validado. Muitas vezes você tenta justificar atitudes, tenta explicar por que se afastou, por que mudou, por que não conseguiu continuar suportando certas situações. Só que, em vez de compreensão, recebe julgamento. Dizem que você foi frio, que foi radical, que era só superar. E é aí que nasce uma dor silenciosa. A dor de perceber que quem deveria entender preferiu simplificar a sua realidade. É cansativo carregar isso dentro do peito. Você conversa e parece que está falando com paredes. Dá conselhos, diz como se sente, tenta resolver, tenta ser claro, mas ninguém enxerga o que está por trás. Não veem o quanto você tentou antes de desistir. Não percebem quantas noites você refletiu antes de tomar uma decisão. Para eles, você virou o problema. Para você, restou apenas o desgaste. E é nessa tentativa de ser compreendido que muita gente se perde. Porque quando ninguém entende, você começa a se questionar. Será que eu exagerei? Será que eu sou o errado? Será que eu devia ter ficado quieto? Esse conflito interno dói, porque não é apenas com os outros, é com você mesmo. É a luta entre o que sente e o que o mundo insiste em dizer sobre o que você deveria sentir. Só que existe algo importante. Nem todo mundo quer realmente entender. Algumas pessoas preferem a versão que mais favorece a própria consciência. Preferem acreditar que você é sensível demais, que dramatiza demais, porque é mais confortável do que assumir o quanto erraram com você. E quando você percebe isso, começa a entender que talvez o problema nunca foi a sua explicação, mas a disposição do outro em ouvir. Por isso, essa dor de tentar explicar algo que ninguém quis entender também ensina. Ela mostra quem realmente se importa, quem está disposto a te escutar de verdade e quem só estava presente enquanto era conveniente. Mostra quem te respeita o suficiente para considerar o que você sente e quem só te enxergava como alguém fácil de ignorar. E com o tempo, você percebe que não precisa mais insistir. Porque quem quer entender, escuta até o silêncio. Quem não quer, não entenderia nem se você desenhasse com detalhes. E é nesse ponto que nasce a sua força. Quando você para de gastar energia tentando justificar a sua dor para quem nunca esteve disposto a acolhê-la. A partir daí, você começa a cuidar de si mesmo e deixa que a vida, com o tempo, mostre tudo aquilo que as palavras não foram capazes de explicar. Quando você percebe que explicar já não adianta,
Surge outra ferida ainda mais profunda, a de ser colocado no papel de vilão. Muitas vezes você só tentou se proteger, colocar limites, preservar a própria paz, mas acabam transformando isso em egoísmo, frieza ou falta de coração. E de repente, a história é contada como se você tivesse sido o problema desde o início. Enquanto isso, lá dentro, você sabe exatamente o que aconteceu, sabe do esforço que fez, sabe do quanto engoliu para manter as coisas de pé, sabe das vezes em que silenciou para evitar conflitos maiores. Porém, quem te julgou não viu nada disso. Preferiu um enredo mais conveniente, onde você leva a culpa e eles saem como vítimas. É injusto carregar esse rótulo. Machuca perceber que algumas pessoas não querem ouvir a verdade, querem apenas uma versão que as faça se sentir confortáveis com as próprias atitudes. Assim, distorcem fatos, aumentam situações e fazem de você alguém que nunca foi. E você fica ali com a verdade engasgada, mas sem vontade de continuar lutando por reconhecimento. Com o passar do tempo, a ficha cai. Não adianta tentar se defender para quem já decidiu quem você é. Há pessoas que não buscam clareza, buscam justificativa para o que fizeram. Quando entendemos isso, a vontade de limpar a própria imagem começa a perder força, porque fica claro que o julgamento nunca foi sobre a realidade, mas sobre conveniência emocional. Mesmo assim, não é fácil seguir em frente sabendo que existem versões distorcidas sobre você espalhadas por aí. Existe um peso emocional nisso, uma mistura de indignação e tristeza. Mas essa experiência também ensina maturidade, porque obriga você a confiar mais em quem você realmente é do que no que falam a seu respeito. Cada vez que você escolhe não reagir e não cair na necessidade de provar sua inocência, algo dentro de você amadurece. A consciência tranquila passa a valer mais do que qualquer narrativa externa. A paz de saber que você não foi aquilo que disseram se torna um abrigo seguro diante do barulho das opiniões alheias. E seguindo essa caminhada, uma coisa fica muito clara. O tempo tem uma forma própria de revelar quem estava mentindo, quem manipulou a história e quem de fato agiu com verdade. Enquanto isso não acontece, você aprende a confiar em si, a se respeitar e a deixar que a justiça silenciosa da vida faça o que nenhuma explicação conseguiria fazer. Depois de ser colocado como o errado da história, surge outro fardo difícil de suportar. Aquelas acusações que ninguém fala diretamente, mas todo mundo insinua. São olhares diferentes, comentários nas entrelinhas, atitudes que deixam claro que algo sobre você foi decidido sem que você tivesse chance de dizer nada. É como carregar uma sentença invisível, mas que pesa como se fosse real. Esse tipo de julgamento silencioso machuca porque não te dá espaço para defesa. Ninguém chega para conversar, ninguém pergunta o que realmente aconteceu, ninguém tenta ouvir o seu lado. Apenas assumem, criam suas próprias conclusões e deixam que elas definam quem você passa a ser dali em diante. E você precisa seguir convivendo com isso enquanto tenta manter a própria dignidade. Com o tempo, isso se transforma em uma pressão interna enorme. Você começa a sentir o ambiente diferente, percebe que sua presença incomoda alguns, nota que algumas atitudes mudaram. Não por quem você é, mas pelo que inventaram sobre você. E é doloroso perceber que tantas opiniões nasceram de uma mentira, de uma interpretação errada ou pior, de uma versão contada pela pessoa que mais te feriu. Essa situação também cria um conflito emocional forte. A vontade de se explicar aparece, mas junto vem o cansaço de ter que provar algo que deveria ser óbvio pelo seu caráter e pelo histórico da sua vida. Você sabe quem é, sabe o que fez, sabe o quanto tentou agir certo, e ainda assim precisa lidar com um julgamento que nunca foi justo desde o começo. Mesmo em silêncio,
Essas acusações pesam na mente, afetam a confiança, mexem com a autoestima e muitas vezes fazem você questionar se realmente vale a pena continuar tentando ser bom em um mundo que distorce até as melhores intenções. Não é apenas uma questão externa, é uma luta interna para não permitir que isso destrua o que existe de verdadeiro em você. Ainda assim, esse processo também revela muito sobre as pessoas ao seu redor. Mostra quem acredita no que escuta e quem confia no que conhece de você. Mostra quem prefere boatos e quem valoriza caráter. E essa filtragem, por mais dolorosa que seja, também traz clareza sobre quem realmente merece permanecer na sua vida. E assim, mesmo carregando esse peso, você começa a perceber que a vida tem um jeito muito próprio de trabalhar, porque aquilo que é construído em cima de mentira não permanece para sempre. Em algum momento, a verdade encontra um caminho para aparecer. E quando isso acontece, tudo aquilo que foi usado contra você começa a perder força diante daquilo que você sempre foi de verdade. Em algum ponto desse caminho, chega um momento em que você simplesmente cansa. Não é preguiça, não é orgulho, é exaustão emocional. Depois de tantas tentativas de ser compreendido, de tantas explicações ignoradas e de tantos julgamentos injustos, você percebe que continuar lutando por validação só está roubando a sua paz. E silenciosamente começa a surgir uma decisão dentro de você. Eu não vou mais gastar minha energia tentando provar quem eu sou. Em algum ponto desse caminho, chega um momento em que você simplesmente cansa. Não é preguiça, não é orgulho, é exaustão emocional. Depois de tantas tentativas de ser compreendido, de tantas explicações ignoradas e de tantos julgamentos injustos, você percebe que continuar lutando por validação só está roubando a sua paz. E silenciosamente começa a surgir uma decisão dentro de você. Eu não vou mais gastar minha energia tentando provar quem eu sou. Ao olhar para trás, fica claro o quanto você se desgastou tentando ser visto de forma justa. Foram conversas, mensagens longas, desabafos sinceros, tentativas de reconciliação e muitas vezes nada disso foi suficiente. Esse histórico dói. Mas também é ele que te mostra que continuar insistindo seria como bater na mesma porta fechada, esperando que ela se abra por milagre. Nesse processo, nasce um tipo diferente de força, a força de não precisar ser reconhecido para saber o próprio valor. Você começa a entender que quem realmente importa já enxerga quem você é. E quem escolheu acreditar em versões distorcidas provavelmente nunca esteve verdadeiramente ao seu lado. Essa percepção traz uma espécie de paz estranha, mas necessária. A consequência disso é que você passa a selecionar melhor onde coloca suas palavras, seu tempo e sua atenção. Não é que você se torne frio, você apenas fica mais consciente. Em vez de gastar energia tentando convencer quem já decidiu te julgar, você começa a investir essa mesma energia em cuidar de si, em crescer, em reconstruir partes suas que ficaram machucadas durante esse processo. À medida que essa postura se fortalece, algo curioso acontece. O silêncio que antes era visto como fraqueza se transforma em sinal de maturidade. Quem observa de longe com o tempo percebe que você não está reagindo por covardia, mas por escolha. E essa escolha, por si só, já diz muito mais sobre o seu caráter do que qualquer explicação longa poderia dizer. E é justamente nesse ponto, quando você decide parar de lutar pela aprovação dos outros, que a verdadeira justiça começa a se movimentar. Porque enquanto você segue em frente, a vida se encarrega de mostrar quem você sempre foi e quem, de fato, escolheu te enxergar de forma distorcida. E essa é uma das maiores viradas. Quando você entende que não precisa provar nada, porque o tempo, aos poucos, prova por você. Quando você decide parar de provar quem é,
algo começa a acontecer do lado de lá. A vida tem um jeito curioso de conduzir as coisas, e pouco a pouco as atitudes de quem te feriu começam a voltar para elas mesmas. Não porque você desejou mal, não porque você fez algo para que isso acontecesse, mas porque tudo aquilo que é feito de forma injusta, cedo ou tarde, cobra um preço. E quem um dia agiu com descaso, mentira ou egoísmo, inevitavelmente se vê diante das próprias consequências. É interessante perceber como, em silêncio, a verdade trabalha. Pessoas que te julgaram começam a enfrentar situações parecidas com as que te colocaram. Quem zombou da sua dor, mais cedo ou mais tarde, sente de perto o que é ser ferido sem motivo. Quem te deixou sem explicação acaba conhecendo o vazio de também não ser explicado. A vida devolve, não como vingança, mas como lição. E ninguém escapa das lições que precisa aprender. Enquanto isso, você já não está mais naquela posição de dor intensa. Você segue reconstruindo a própria paz, reorganizando a própria vida, reencontrando o próprio valor. E, curiosamente, é justamente nesse período em que você está em silêncio que as máscaras começam a cair do outro lado. O que parecia perfeito começa a mostrar rachaduras. O que parecia verdade começa a revelar contradições. E aquilo que fizeram com você começa a se tornar o que agora eles precisam enfrentar. Esse movimento não acontece com barulho, não vem com anúncios, não chega com aplausos. Ele acontece devagar, em momentos específicos, de formas que ninguém consegue controlar. E é aí que você entende algo importante. Você nunca precisou se vingar, nunca precisou gritar, nunca precisou expor ninguém. A própria vida se encarrega de conduzir cada história ao lugar certo. Essa percepção traz um tipo diferente de alívio. Não um alívio de agora eles estão sofrendo, mas um alívio de eu não preciso carregar mais isso. Porque quando você vê que a verdade encontra caminhos, sem que você precise se desgastar, nasce dentro de você uma confiança maior na justiça do tempo. Você começa a acreditar que tudo que foi injusto não fica impune para sempre. E algo ainda mais forte acontece. Ao invés de sentir raiva, você começa a sentir distanciamento emocional. Aquilo que antes te consumia deixa de ter poder. Você observa, entende, aprende e segue. A dor vai perdendo lugar e a consciência tranquila vai ganhando espaço. A vida vai se ajustando e, junto com ela, o peso que um dia marcou seu peito começa a se dissolver. É nesse ponto que a narrativa começa a mudar completamente. Porque, sem que você mova um dedo, a vida mostra quem realmente era quem nessa história. E enquanto isso acontece, você percebe que a maior justiça não foi o que aconteceu com eles, mas o que aconteceu em você, a sua evolução, a sua maturidade e a sua paz, finalmente tomando o lugar que sempre mereceram. À medida que a vida começa a devolver as consequências para quem te feriu, outra cena acontece em paralelo. Aquelas pessoas que um dia esperavam te ver quebrado, começam a lidar com algo que elas não esperavam enfrentar: o incômodo de ver você em paz. É curioso como quando você não reage, quando não se rebaixa, quando simplesmente segue, isso cria um desconforto enorme em quem acreditava que tinha poder sobre você. Enquanto antes riam, hoje observam em silêncio. Enquanto antes te diminuíam, agora precisam lidar com o fato de que você não parou, não desmoronou, não ficou preso na dor. E isso machuca muito mais quem te fez mal do que qualquer resposta agressiva que você pudesse ter dado. Porque nada incomoda mais uma consciência culpada do que ver alguém florescendo depois de ter sido machucado. Essa sua paz começa a expor o que estava escondido do outro lado. Mostra que o mal que fizeram não foi suficiente para te destruir. Mostra que, apesar de tudo, você construiu algo melhor para si. E, sem perceberem, aqueles que te julgaram
passam a carregar um peso interno que não aparece nas fotos, não surge nas conversas, mas existe quando colocam a cabeça no travesseiro. Em muitos casos, o arrependimento aparece, mesmo que nunca seja confessado. Vem em lembranças, em pensamentos insistentes, em perguntas internas que eles gostariam de não precisar fazer. Será que exagerei? Será que fui injusto? Porque ele está bem e eu não? E essas perguntas, por mais silenciosas que sejam, cobram caro. Do seu lado surge uma sensação diferente. Você começa a se desprender emocionalmente daquilo tudo. Não sente necessidade de revanche, não sente vontade de confronto. Apenas entende que cada um está lidando com aquilo que plantou. Essa compreensão tira um enorme peso da sua alma, porque deixa claro que você não precisa carregar aquilo que já não te pertence. O mais interessante é que essa mudança não depende de reconhecimento deles. Mesmo que nunca assumam o que fizeram, mesmo que nunca peçam perdão, a vida continua trabalhando internamente em cada um. E enquanto isso, você continua avançando, fortalecendo a sua mente, reconstruindo seu interior e descobrindo novas versões de si mesmo. Esse ponto da jornada mostra algo muito poderoso. A verdadeira resposta não está em provar nada, está em se tornar alguém melhor, apesar do que fizeram com você. E é exatamente essa evolução silenciosa que transforma a sua paz no maior desconforto para quem um dia tentou te diminuir. Ao mesmo tempo em que transforma a sua história numa prova viva de que ninguém consegue impedir quem decide se levantar. Depois de todo esse processo, chega uma fase que muitos nem percebem quando começa, a virada silenciosa. Sem anúncio, sem confronto, sem espetáculo, apenas o tempo agindo. Aos poucos, aquilo que estava confuso começa a fazer sentido, as máscaras começam a cair e a verdade vai encontrando espaço para aparecer. É como se a vida, com calma, colocasse cada peça no devido lugar. De repente, quem antes acreditava em versões distorcidas, começa a enxergar incoerências. Situações que antes pareciam normais passam a mostrar falhas. Discursos que pareciam tão firmes começam a revelar contradições. E, nesse movimento discreto, a narrativa que tentaram criar sobre você começa a perder força naturalmente, sem que você precise levantar a voz. Enquanto isso, aquilo que você sempre foi começa a falar mais alto do que qualquer acusação. Seu caráter, sua postura, sua constância, sua maneira de seguir em frente sem buscar vingança. Essas atitudes, com o passar do tempo, se tornam tão evidentes que é impossível ignorar. A verdade não precisa correr, ela só precisa permanecer. E você permaneceu. Esse período também mostra claramente quem estava do seu lado por conveniência e quem sempre acreditou em você de verdade. Algumas pessoas retornam tentando entender melhor, outras apenas silenciam, porque finalmente perceberam que julgaram sem conhecer. E mesmo que ninguém verbalize, você sente que algo mudou. Agora, a história não está mais tão favorável para quem tentou te manchar. Por dentro, essa fase traz um alívio diferente. Não é aquele alívio de vitória, é uma sensação tranquila de justiça acontecendo de um jeito que não fere a sua essência. Você percebe que não precisou destruir ninguém, não precisou disputar narrativa, não precisou provar nada. O tempo fez aquilo que você, cansado, já não tinha forças para fazer. Ao observar essa transformação, nasce em você uma confiança ainda maior na vida. Fica claro que tudo tem seu próprio ritmo, que aquilo que é verdadeiro resiste e o que é mentira se desfaz com o passar dos dias. Essa percepção fortalece sua mente, reafirma seu valor e confirma que escolher a paz nunca foi sinal de fraqueza, foi sinal de sabedoria. E desse ponto em diante, a história começa a caminhar para um novo capítulo. Porque quando o tempo revela quem era quem,
você finalmente entende que a maior justiça não é ver a queda de quem te fez mal. É perceber que a verdade te sustentou enquanto tudo ao redor tentava te derrubar. E essa consciência abre caminho para algo ainda maior que está prestes a acontecer. Depois dessa virada silenciosa, algo ainda mais profundo começa a acontecer. A justiça deixa de ser algo que você espera do mundo e passa a acontecer dentro de você. Antes mesmo de qualquer coisa externa se ajustar, seu interior começa a se reorganizar. A dor já não domina como antes, o peso diminui, a mente fica mais leve. Você percebe que não é mais prisioneiro daquela história. Pouco a pouco, o coração aprende a respirar diferente. Você deixa de reviver tantas cenas na cabeça, para de repetir mentalmente conversas que nunca aconteceram e começa a aceitar que algumas respostas nunca virão. E tudo bem. Essa aceitação não é conformismo, é maturidade emocional. É a cura iniciando por dentro, mesmo que o mundo lá fora ainda não tenha entendido nada. Nesse processo você reencontra partes suas que tinham sido sufocadas pela dor. Surge uma nova clareza sobre quem você é, sobre o que merece, sobre o que não aceita mais. Você se olha com mais respeito, mais carinho, mais responsabilidade emocional. Isso, por si só, já é uma forma de justiça poderosa. Você voltar a se escolher depois de ter sido machucado. Essa transformação interna muda completamente a forma como você lida com o passado. Em vez de sentir raiva, você passa a sentir aprendizado. Em vez de desejar retorno, você passa a desejar paz. E essa mudança de postura mostra que a verdadeira vitória nunca foi ver o outro sofrer, foi conseguir se reconstruir sem perder sua essência. À medida que esse fortalecimento emocional cresce, sua energia muda. Você começa a atrair coisas melhores, pessoas melhores, situações mais alinhadas com quem você se tornou. A vida começa a te responder de outras maneiras, porque agora você não está mais vivendo a partir da dor, e sim a partir da consciência. E isso cria uma nova realidade ao seu redor. O mais surpreendente é perceber que essa justiça interna acontece antes mesmo de qualquer acerto de contas externo. Antes do tempo revelar qualquer coisa, você já está mais forte, mais maduro, mais preparado. E é exatamente por isso que quando as coisas começam a se ajustar lá fora, você já não depende disso para ficar bem. Você já está bem. Esse é um dos pontos mais bonitos dessa jornada. Descobrir que a maior justiça não é o mundo reconhecer sua verdade. É você reconhecer a própria força. Quando isso acontece, nada do que fizeram define você. E é justamente essa transformação interior que prepara o terreno para o que ainda está por vir. Porque a vida ainda tem muito a revelar depois que a sua alma encontra estabilidade. Quando essa estabilidade interior se consolida, surge uma compreensão ainda mais poderosa. Você descobre a força de não reagir. Antes, qualquer provocação mexia com você. Qualquer comentário injusto despertava vontade de resposta. Qualquer ataque fazia seu coração acelerar. Agora, porém, algo mudou profundamente. Você já não sente necessidade de rebater tudo. Aprende que silêncio também é posicionamento, e muitas vezes é o mais forte de todos. Nesse estado, você entende que dignidade não se negocia. Em vez de entrar em discussões inúteis, você escolhe preservar sua paz. Em vez de tentar vencer narrativas, você prefere vencer a si mesmo, dominando a própria impulsividade. Esse autocontrole não surge por orgulho, mas por consciência. Discutir com quem não quer compreender é desperdiçar energia que hoje você sabe o quanto vale. Naturalmente, essa postura confunde quem esperava ver você explodir. Aqueles que estavam acostumados a te desestabilizar percebem que já não têm o mesmo poder.
Suas provocações perdem efeito, suas indiretas não encontram mais espaço, suas tentativas de ferir batem em alguém muito mais sólido do que antes. E isso, por si só, é uma resposta mais forte do que qualquer palavra que você poderia dizer. Enquanto o mundo ainda tenta empurrar você para antigos padrões, sua maturidade te mantém firme. Você olha para situações que antes te destruiriam e agora consegue enxergá-las com mais clareza, mais razão e menos emoção. Não por frieza, mas por crescimento. A dor transformou você, mas não te endureceu. Ela te refinou. Esse novo comportamento também redefine seus limites. Você não aceita mais migalhas emocionais, não tolera mais desrespeitos disfarçados, não aceita mais ficar em lugares onde precisa se justificar o tempo todo. Essa firmeza não é agressiva, é tranquila. Não precisa ser barulhenta para ser imensa. É aquela certeza silenciosa de quem sabe o próprio valor. Com essa força interior, você percebe que não precisa competir com ninguém. Não precisa provar superioridade, não precisa buscar aplausos. Sua vitória é íntima. Está no fato de você conseguir dormir em paz, caminhar leve e manter a consciência limpa. Essa serenidade, que antes parecia distante, agora é parte natural de quem você se tornou. E é justamente nesse ponto da caminhada que tudo ganha um novo sentido. Quando você percebe que não reagir não é fraqueza, é domínio. Não se rebaixar não é orgulho, é respeito próprio. Manter-se em pé sem precisar esmagar ninguém é grandeza. E é essa grandeza silenciosa que prepara o terreno para o fechamento dessa jornada, onde tudo finalmente se encaixa e a verdadeira justiça se revela de forma completa. Chegando a este momento da jornada, tudo finalmente se encaixa. Você percebe que a verdadeira justiça acontece quando não precisa provar nada para ninguém. O tempo mostrou quem era verdadeiro, a vida expôs o que estava escondido e, principalmente, você se transformou em alguém muito mais forte do que antes. Não foi vitória de barulho, foi vitória de consciência. Não foi conquista sobre os outros, foi conquista sobre si mesmo. Hoje você entende que não precisa que o mundo reconheça sua verdade para que ela exista. Sua paz fala por você. Sua postura diz tudo. Sua evolução é a resposta mais alta que poderia existir. Quem tentou te diminuir, agora precisa lidar com o próprio reflexo. Quem distorceu a sua história enfrenta as consequências naturais daquilo que plantou. E você segue firme, inteiro e em paz. É nesse ponto que você descobre que a maior justiça não é ver o outro pagar, é perceber que você venceu sem se rebaixar, que você continuou, mesmo quando tentaram te parar, que sua essência resistiu, mesmo quando tentaram te quebrar. Isso é grandeza. Isso é dignidade, isso é maturidade emocional no mais alto nível que alguém pode alcançar. Agora, eu quero que você participe comigo. Escreva nos comentários uma frase que representa sua força, sua superação, sua decisão de seguir em frente. Pode ser algo como, eu não preciso provar nada para ninguém, ou qualquer frase que traduza o que você sente depois desse vídeo. Sua participação é importante, porque sua voz também faz parte dessa jornada. Levante a cabeça, confie em quem você está se tornando e continue caminhando com firmeza. Você não foi derrotado, você foi moldado. Você não perdeu, você aprendeu. Você não desmoronou, você se reconstruiu. A verdadeira vitória é estar em paz enquanto a vida ajeita o resto. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se esse conteúdo falou com você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Agora, assista o vídeo que está aparecendo no card e não esqueça de acessar o conteúdo exclusivo que eu deixei no comentário fixado. Isso pode ajudar ainda mais na sua caminhada. Você merece essa virada.